Você já teve dúvida, ou está com dúvida, entre montar um aquário marinho ou um aquário de água doce? Vamos conversar sobre isso. Muitas pessoas têm dúvidas quando decidem montar um aquário. Elas não sabem se elas escolhem um aquário marinho ou um aquário de água doce. Algumas dessas pessoas, quando montam um aquário, não ficam completamente satisfeitos com o resultado, já que fizeram sua escolha baseada em custos e não em preferência. Vou explicar durante o vídeo. Se você tem preferência para o aquário de água doce por achar mais bonito que o aquário marinho, ótimo. Porém, se você é aquela pessoa que prefere o aquário marinho por achar mais bonito que o de água doce, mas tem medo de montar porque já ouviu alguém falar que é mais caro, que é mais difícil, fica tranquilo, não é bem assim como falam. Vou mostrar que é possível você ter um aquário marinho por praticamente o mesmo valor de aquário de água doce. Esse vídeo serve para ajudar as pessoas que estão iniciando no aquarismo e que querem montar um aquário, seja ele marinho ou doce. Entender que ambos são possíveis por praticamente o mesmo valor. Tudo depende de alguns pontos. Eu vou abordar algumas características entre os dois tipos. Outra coisa, não estou aqui para dizer que o aquário marinho é mais bonito que o aquário de água doce e nem que o aquário de água doce é mais bonito que o aquário marinho. Isso vai de gosto. Já diz a famosa frase, gosto não se discute. Até porque tem pessoas que têm os dois. Eu já tenho o marinho, pretendo montar o doce em breve, se possível. E inclusive, se vocês quiserem que eu faça um vídeo mais detalhado sobre o meu aquário, como eu montei, o que eu pretendo colocar, como ele funciona, enfim, deixa um comentário na descrição que eu vejo fazer um vídeo mais detalhadinho, mais a fundo disso, tá bom? Então vamos voltar pro foco do vídeo. Outra coisa importante esclarecer, se você tem um orçamento grande, maravilha, porém esse vídeo não vai abordar opções avançadas, já que o foco principal é para aquelas pessoas que têm um orçamento menor e ou estão iniciando no aquarismo. Se você tem um bom dinheiro para investir, e quer fazer um aquário mais elaborado e profissional, deixe seu comentário aqui embaixo se você quer que eu faça um vídeo mais detalhado sobre isso. Mas vamos ao que interessa. Existem muitas ideias espalhadas de forma equivocada quando se fala na montagem de um aquário. Aqui são algumas delas. Aquário de água doce. Mais fácil de manter, apresenta menor número de riscos e mais barato. Já o aquário marinho, mais difícil de manter, apresenta maior número de riscos e costuma ser mais caro que o de água doce. Em partes, é verdade, porém, cada caso é um caso. Por exemplo, em um primeiro exemplo, vou começar pelo aquário de água doce. Se a gente comprar um cardume de 100 rodócitos, que está na média de R$2, mais 2 discos comuns, que estando na faixa de uns R$50 cada, e 2 plantas básicas como a microzoa, vamos ter um total de R$340 com 102 peixes, sendo 2 deles de porte médio, lembrando, serem peixes comuns. Agora para o aquário marinho, usaremos 10 palhaços ocelares e uma anêmona comum, estando uma média de R$150, que é o que muitos vendem por aí. Nesse exemplo, o marinho saiu mais caro que o de água doce, mas vamos fazer mais um exemplo. De novo começando pelo aquário de água doce. Novamente, os 100 rodócimos, 2 discos Red Tiger e 2 discos Royal Red. Já esses discos não são tão comuns e possuem um valor mais elevado do que os discos anteriores. Agora para o segundo exemplo do aquário marinho. Vamos colocar 2 ocelares, 2 ocelares Black, um Yellow Tang, um Blue Tang, a famosa Dory, um Copper Band, uma anêmona comum e o exótico e colorido mandarim. No marinho temos uma variedade maior de cores e formas, e saiu mais barato que o de água doce. Claro, vai me dizer que é porque o de água doce tem mais peixes, não é? Não. O que deu a grande quantidade de peixes para a água doce foram os rodócimos, peixes bem comuns que o pessoal coloca para formar cardume e dar movimento geralmente para aquário plantado, e são bem baratos. Poderíamos tirar esses 100 rodócimos e o exemplo do aquário de água doce continuaria sendo mais caro que o exemplo do aquário marinho. Ou seja, a ideia desses dois exemplos é mostrar que os valores podem variar muito, tudo vai da sua escolha. Parece óbvio dizer isso, mas muitas pessoas não param para analisar essa questão e por isso acabam sempre considerando o marinho mais caro em tudo. Tá vendo como cada caso é um caso? Mas realmente, as pessoas confundem porque no geral
A maioria dos peixes marinhos costumam ser mais caros que de água doce. Mas quer uma curiosidade? O peixe mais caro de aquário do mundo é de água doce. Quer saber qual peixe é? Deixei um link na descrição falando sobre os 10 peixes mais caros do mundo. Dá uma conferida lá no site do Aquarista. Sem mais delongas, agora que eu deixei claro o objetivo do vídeo, vamos nos aprofundar dando um exemplo mais completo. No primeiro momento de análise, devemos escolher o tipo de aquário que irá nos deixar realizados, e não simplesmente escolher um pensando nos custos para depois ficarem satisfeitos. E vai por mim. Escolha primeiro o que realmente você queira, que o que te atrai mais, seja ele marinho ou doce. Esquece os custos. A partir do momento que você escolheu, aí sim a gente vai para os custos. Então, vamos falar sobre os custos. Os custos para montar o seu aquário vai depender de alguns fatores iniciais da sua escolha, como tamanho do aquário, iluminação, equipamentos, peixes, corais, plantas e por aí vai. Os peixes de água doce geralmente são mais baratos que os peixes de água salgada, e por isso que as pessoas confundem achando que o aquário de água doce é mais barato que um aquário de água salgada. Claro, se você pegar um aquário com neon cardinal, que costuma ser um peixe barato, na média de R$2, o aquário de água doce vai ser mais barato que o aquário de água salgada. Mas vamos considerar 3 critérios: cores, formas e variedades. Com esses 3 critérios, vamos simular um cenário hipotético na montagem de um aquário. Acredito que a grande maioria das pessoas irão preferir um aquário cheio de vida, cores e formas, seja ele marinho ou doce. Aquário de água doce. Utilizando um aquário pré-montado de 128 litros, que já vem a filtragem de esponja, bomba, iluminação e tudo mais. Cascalho basalto, 100 rodóstomos, 4 discos comuns na média de R$150, não dos mais caros, né? Umas plantinhas, R$200 em plantas, acho que é suficiente para um aquário de água doce. E mais R$300 de pedras e rochas. O aquário marinho. O mesmo aquário, pré-montado. A única diferença é que esses pré-montados, se vier skimmer, você vai tirar o skimmer para poder usar para água doce. E se for para o marinho, você mantém o skimmer. Caso estiver usando o água doce, você pode simplesmente futuramente transformar para um aquário marinho, já que vai ter o skimmer. Cascalho aragonita. Os 4 palhaços ocelares, um yellow tang, uma anêmona comum e uns R$300 também rocha para o aquário, que já vai ser suficiente. Lembrando, os exemplos que acabei de dar possuem valores simbólicos com uma média de valor do mercado com a data desse vídeo, apenas para fazer uma associação mais clara e entender do porquê é relativo e não um fato. O cascalho marinho costuma ser mais caro, assim como as rochas, mas isso é algo relativo e pode mudar no custo final. Tem pessoas que gostam de ter mais rochas no aquário, o que faz o valor subir, e outras pessoas já gostam de um visual mais limpo, com menos rochas, o que faz o valor ser mais baixo. Se notar esses 2 exemplos simples, irá ver que o preço final do aquário de água doce saiu praticamente pelo mesmo valor do aquário de água salgada. Saiu praticamente o mesmo valor pela escolha dos discos, que é um peixe normalmente com um valor mais alto e considerado bem mais colorido e bonito, diferentemente do que se a gente tivesse colocado um cardume de 100 neonzinhos, o neon cardinal, que também tem um valor médio de R$2, igual os rodóstomos. Mas que por outro lado não seria um peixe tão colorido quanto muitas espécies de discos. Poderíamos colocar também algumas donzelas baratinhas no aquário marinho, mas não seriam tão chamativos quanto os palhaços brincando na anêmona ou até mesmo o yellow tang, com uma cor bem viva. Já o aquário plantado, o mesmo aquário, só que agora a gente vai utilizar substrato fértil para as plantas, né, que são mais sensíveis e vão necessitar disso. Cascalho basalto moído, o kit completo CO2, que é um cilindro de CO2 de 1 litro, um suporte ajustável de cilindro, um difusor de CO2, um conta-bolhas, um controlador de pressão com duplo manômetro e solenoide de 110 volts, uma válvula de retorno, um suporte para evitar a dobra da mangueira de ar no vidro do aquário e 2 metros de mangueira de ar. Os 100 rodóstomos, os 4 discos comuns e as plantas e as rochas. Vendo os valores dos 3 exemplos, o plantado é o que sai mais caro. Isso quer dizer que o aquário de água doce é mais caro que o aquário de água salgada? Não. Devido aos elementos que precisamos para ter um aquário plantado saudável, fez com que aumentasse o valor final da montagem. O que as pessoas precisam visualizar é que é possível sim ter um aquário marinho por praticamente o mesmo valor de água doce. Tudo depende do conteúdo em si do aquário, os tipos de plantas, os tipos de corais, as espécies de peixes, quantidade, tudo isso interfere. Se eu escolher um peixe de água doce caro e um peixe de água salgada barato,
Claro, de doce vai ser mais caro, e vice-versa. Então, tudo depende da espécie, as coisas que você coloca, os equipamentos, as marcas de equipamentos, tudo isso vai variar no valor final. Então, não é certo você falar que um aquário de água doce é mais barato que o de água salgada, ou vice-versa. Então, lembre bem disso quando você vai fazer a montagem de um aquário. Tudo vai depender do que você escolher. Espécie, quantidade, marca e por aí vai. Ah, mas Rafael, e quanto à manutenção de água doce e de água salgada? A de água doce é muito mais fácil, não é? Não. Os dois são praticamente a mesma coisa. Se tiver um aquário de água doce e um de água salgada, os dois com 200 litros, a manutenção de troca parcial que você vai fazer será de 25 a 30%, uma vez por mês, a cada 15 dias. Isso vai variar de acordo com o tempo que você tem do aquário. Então, como se está um aquário novo, você vai fazer em menos tempo, a cada 15 dias, até começar a estabilizar. Outra coisa, o que vai alterar o valor e a complexidade da manutenção vai depender de alguns fatores. Então, se você tiver um aquário plantado, já vai ser uma coisa a mais. Você vai ter que ter substrato fértil, cilindro de CO2, que vai ser responsável por manter a saúde das plantas. E isso, consequentemente, você vai ter que carregar, sempre que o cilindro acabar o CO2, vai ter que carregar, é um custo a mais. A mesma coisa vai para um aquário de água salgada. Se tiver um aquário de água salgada com um coralzinho mais simples, que não precisa de muita frescura, você colocar cálcio manualmente, beleza. Agora, se for querer ter um aquário de água salgada com corais SPS, que são as acróporas, corais duros, eles absorvem muito mais cálcio. Nisso, você vai precisar de um reator de cálcio para conseguir manter os parâmetros mais estáveis, que vai precisar de cilindro CO2, que vai ser responsável para dissolver a mídia e transformar em líquido para os corais conseguirem absorver. Então vai ter mais um custo. Então, você vai ter o custo de recarregar o cilindro CO2 e vai ter o custo da mídia de cálcio para o reator de cálcio. Então isso é o que vai fazer a diferença de valor aumentar ou a dificuldade da manutenção. Então isso não impede você ter um aquário de água salgada simples com o mesmo valor de um aquário de água doce. Então lembre-se disso, não tem como você comparar muito ao pé da letra. O aquário de água salgada no geral é mais caro que o água doce. Não, depende do que você escolhe e o que você vai querer. Então, você pode sim ter um aquário marinho, desde que você entenda que vai ser um aquário mais simples, já que você está começando, vai ser um aquário mais simples, vai ter uns coralzinhos mais básicos, não vai ser tão colorido quanto os corais de valor mais alto, é a mesma coisa dos peixes, mas será um aquário marinho. Então esse negócio que o pessoal às vezes fala, que não tem como você ter um aquário marinho porque é mais caro que a água doce, não tem como você ter um aquário avançado marinho, mas um simples você pode ter com os peixes palhaços, com uma anêmona, que não vai ter tanta exigência com níveis de cálcio, magnésio, que eles absorvem bem menos. Agora, se for querer ter um aquário com acrópora, corais LPS, SPS, que vai entrar em detalhe no outro próximo vídeo, aí você vai precisar de ter reator de cálcio, vai precisar dosar magnésio, um monte de outros elementos, e os valores vão subir. Então, assim, o segredo do aquarismo é uma coisa só: paciência. Então vai com calma, não tenha pressa. Deixa fazer a ciclagem certinho, espera o tempo que tem que esperar, que não vai ter erro. Inclusive, o próximo vídeo vai ser referente à ciclagem. Então fiquem atentos, que vai estar com mais detalhes a fundo sobre isso, de como funciona o processo de ciclagem no aquário, o tempo que tem que esperar, todos os passos certinhos para você ter um aquário bem sucedido. Conclusão: aquário marinho ou aquário de água doce? Como vocês viram, é possível sim ter um aquário marinho que irá te satisfazer. Então não deixem de ter o aquário da sua preferência por falta de conhecimento. Eu mesmo comecei por um aquário marinho. Vou até deixar a foto aqui do lado, do primeiro aquário que eu tive e o primeiro peixinho, que era um sanampinho. Pra vocês terem ideia, eu tinha um filtro comum de água doce, não era nem skimmer, que é o correto. Usava planta artificial, que era coisa de água doce, não tinha nada a ver com marinho, era um tema nada a ver, mas era um aquário marinho. Mantive legal, sobreviveu, viveu bastante inclusive, e aí aos poucos eu fui aumentando. Aumentei o aquário, tive até um aquário maior que esse, mas hoje eu tô com esse aqui, que é 250 litros, não, 230. E se vocês querem que eu faça um vídeo mais detalhado dos aquários que eu tinha, meu primeiro aquário, os primeiros peixes, corais, deixa um comentário aqui na descrição que eu faço um vídeo mais detalhadinho falando disso. Se você é um aquarista experiente e conhece alguém que está iniciando no aquarismo, compartilhe esse vídeo. Vai ajudá-lo a iniciar essa jornada e a decidir qual vai ser seu primeiro aquário, seja um aquário marinho ou um aquário de água doce. Então, o que vocês acharam desse assunto? Vocês concordam comigo? Tem um ponto de vista diferente? Deixe seu comentário aí embaixo. Vamos conversar mais a respeito sobre isso, vamos discutir. E um grande abraço e até o próximo vídeo.